gente! Esse é mais um episódio do podcast Ninguém Perguntou. Toda semana a gente se encontra por aqui para conversar sobre um tema diferente, que obviamente ninguém perguntou, mas a gente resolveu falar assim mesmo. Eu sou a Cris. Ei, gente, eu sou a Rafa. Eu tô com crise de riso, desculpa. Oi, gente, eu sou a Rê e eu quero começar falando sobre uma questão que aconteceu comigo essa semana. Eu publiquei no Instagram, uma dica de série relacionada à moda, que era a Girl Boss. Eu coloquei, sugerindo a série, inclusive, para quem gosta de moda, é uma série muito legal de assistir. Mas eu coloquei na legenda, eu coloquei como observação que eu tinha algumas ressalvas com relação a algumas atitudes da protagonista durante a série. E a Andrea veio conversar comigo sobre isso e foi muito massa, porque eu cheguei num ponto que eu não tinha chegado e foi exatamente o que eu tinha tratado na minha terapia na semana. Então, acho que foi uma definição do tipo, não melhorou, mas vamos lá. Aí ela tava conversando comigo e ela falou comigo, o que você não gostou e tal. E aí a protagonista tem algumas atitudes, a maneira de tratar, que ela trata as pessoas e etc. E aí eu tava até, inclusive, lendo sobre a série e tal. E aí a série não foi renovada, não teve a segunda temporada, exatamente porque a mulher que é representada por essa protagonista, ela não gostou das críticas que ela recebeu. Ela achou que a protagonista foi colocada de uma maneira exagerada os defeitos dela, vamos dizer assim, né? As coisas que ela fazia de ruim, vamos dizer assim. Dramatizar um pouco mais. E porque é uma série também, né? E normalmente vai chamar atenção para determinadas coisas. E aí a Andrea colocou para mim que o que ela achava é que ela já tinha, inclusive, tratado isso num curso que ela deu e tudo mais, e que ela achava que esse tipo de característica era exatamente o que fazia a protagonista ser tão real, ser tão humana. E aí fez muito sentido pra mim, porque aí eu percebi que eu, naquela condição de estar julgando o que a pessoa fez de errado, eu estava exigindo uma perfeição daquela protagonista e daquela mulher exatamente da mesma forma que eu exijo de mim. Tu acha que tu não gostava dela por coisas que tu tem e quer mudar? Não. As características que ela tem, que me incomodavam, eu não tenho. Ela rouba. Eu não costumo roubar nada. Ela não, mas é por isso, de algumas pessoas. Tô brincando. Saiu sem querer. Mas a questão de, ela tratava as pessoas muito mal. E aí, o que pra mim me incomodou foi a questão de, porra, a mulher vai subir na vida pisando nos outros, entendeu? E aí, o que eu quero dizer é que eu tava exigindo que ela fosse perfeita, porque ela tinha altas coisas massa. Ela foi uma mulher que, cara, ela criou um império. Que desabou, né? Ok, mas chegou em algum lugar, entendeu? Ok, mas chegou em algum lugar. Ela criou uma coisa, ela foi muito empreendedora, ela saiu, do nada, entendeu? Então, eu tava deixando de valorizar todos esses pontos pra colocar atenção no que ela fazia de ruim. Eu queria que eles tivessem mostrado mais a parte do que ela conquistou e do business, mas o fato dela... Cara, eu achava ela insuportável, tá? Mas eu acho que essa foi, inclusive, uma das pegadas que a mulher cortou a série, foi por causa disso, assim. Porque o que eu acho é que, porra, vamos fazer uma série sobre o que você conquistou. E aí, a série fala muito mais sobre a personalidade dela do que sobre o que ela fez. Tu chegou a ler o livro dela? Não, e eu fiquei com bastante vontade. Depois que eu vi, eu não sabia dessa questão que ela tinha cortado a série. E aí eu fiquei com vontade de ler o livro exatamente pra entender se realmente a série pega muito pesado com ela ou se a série tá sendo fiel ao que ela é e ela só ficou chateada porque as pessoas criticaram muito. Então, agora eu quero saber se isso é um perfeccionismo dela ter cortado porque o pessoal tava criticando ou não. Porque eu acho estranho eles terem liberado a série sem ela ter aprovado primeiro. Claro que ela aprovou o roteiro. Eu não sei se ela aprovou. Eu não sei se ela não aprovou. Provavelmente tenha machucado o ego dela, as críticas, e então entra o perfeccionismo ela não esperava, ali. Mas talvez ela não esperava do porra, eu fiz isso tudo. Vai dar muito mais valor ao fiz isso tudo do que eu ser um pouco coisa. Mas eu acho que é muita inocência a gente achar que uma pessoa que é daí, entendeu? Que é desse meio, que é dos Estados Unidos e tal, vai assinar um contrato sem dar um ok antes do roteiro estar pronto, entendeu? Eu acho que ela deve ter sim visto o roteiro e que
Eu acho que Ai, machucou o gente, ego você é depois. advogado do diabo mais uma vez, mas eu acho que pesa muito, eu acho que é provável que depois das repercussões, que pode ser que machucou mais, entendeu? Uhum. Eu Do que também o roteiro acho, em si. mas aí vale pensar o seguinte, foi uma das coisas que meu psicólogo falou comigo. Pensa em pessoas que você admira muito. Você acha que essas pessoas não têm defeito ou você consegue numerar defeito nelas? E aí eu virei e falei, não consigo numerar defeito nessas pessoas. E ele falou, elas são piores por causa disso? E aí é essa que é a questão. A pessoa não é pior por causa disso, entendeu? E aí entra a questão da perfeição, assim. E aí entra uma questão que, pra mim, por exemplo, é muito difícil de lidar, porque a sensação que eu tenho é que eu criei uma Renata que eu acho que deveria ser e agir e fisicamente, qualquer coisa, ser de determinada forma, e tudo que vai contra essa ilusão de Renata perfeita que eu criei, eu acabo me condenando por causa disso e, tipo, me sentindo pior por causa disso e não valorizando as coisas que são legais. Entendeu? Ô, Rê, mas da onde... Quais os critérios pra perfeição aí que tu te criou? Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Provavelmente são coisas que eu admiro em outras pessoas, provavelmente são coisas que eu acho bonitas, são coisas que eu valorizo em outras pessoas e que, assim, eu nem tenho certeza se eu realmente não tenho. Talvez eu não tenha exatamente da maneira que eu gostaria, entendeu? E aí não é do jeito que eu quero, não tá bom. E nunca vai ser do jeito que tu quer. Nunca vai ser. Pode desistir. Não, até porque não dá pra ser tudo e nem ser perfeito, porque não existe, né? Então, Não existe. O Exatamente. mais próximo que a gente pode chegar, talvez, seja eu. É o mais próximo. Mas pra eu chegar ao seu patamar, eu tô muito longe. Então, tipo assim, pra mim vai ser muito difícil. Cris, tira isso, Olha- por favor. O pessoal vai achar que eu sou assim, gente, mas não sou. Se as pessoas estão maratonando o nosso podcast, elas já sabem que você não é assim. Se elas acharem que você é assim, volte a algumas casas. Podcasts Nossa. antigos. É o personagem, Rafa, vamos lá. É o personagem. O Lá personagem pra frente, isso aí, isso é aí. confiante. É ótimo. Autoestima. Todo podcast ela canta. A gente podia fazer um momento A Rafa musical. A personagem da Rafa tem autoestima lá em cima. A personagem da Rafa canta. Vou continuar o assunto da perfeição. Rê, tu acha que tu admira pessoas... Virou um de frente com Gabi, de frente com Rafaela. Vamos lá. Renata? Depois nós vamos fazer o ping-pong. Nós vamos fazer o ping-pong. Você fala a palavra, eu falo outra. Tal. Vamos lá. Não, porque agora de eu cantar. Cantar é uma das coisas que eu não sei fazer e eu admiro muito quem canta. Não precisa ser perfeitamente, não, sabe? Mas agora tu me perguntando se tu admira quem tem alguma característica que tu considera perfeita neles e por isso tu passa a admirar eles mais. Talvez sim. Nossa, que pergunta, que reflexivo. Vou voltar amanhã pra falar. Eu posso falar, então? Vai, Já? claro. Renata vai voltar amanhã? Oh, foi mal, Cris. Não, eu tudo passo. bem. Tá tudo bem. A pergunta foi pra Pergunta Renata, pra mas audiência. a minha personagem Ninguém bem te entrou, né, perguntou, mesmo? mas você vai falar. Então, nossa, super. Eu tenho isso principalmente com pessoas da música e pessoas atletas. Muito, muito. Tipo, eu tava conversando antes com uma amiga minha, ela resolveu fazer medicina agora. Ela tem 34 anos de idade, tem um filho de 1 ano e resolveu fazer medicina agora. Ela então, é tipo assim, ela é uma pessoa, pra mim, isso, em relação a isso, é tipo super exemplo, né? E aí, eu tava falando com ela tava pedindo dica de filme e tal. Eu falei, olha, vale a pena assistir a série do Chicago Bulls que tá na Netflix, The Last Dance que chama. Porque é um exemplo, tipo assim, é impressionante, você sabe, a disciplina, a garra, é sensacional. Isso, pra mim, faz, sim, a pessoa... Isso eleva a admiração para um patamar diferente, porque é uma coisa, assim, me deixa boba de ver. Tipo, eu queria ser muito uma pessoa, assim, queria ser muito disciplinada, assim, sabe? Porque eu acho que a disciplina faz muita diferença na vida. Pro que for. E tu acha que disciplina é perfeição?
Não, mas que eu acho que isso é uma coisa que eleva a pessoa em relação à perfeição. Acho que Tipo, não você existe. admira Então, pessoas... tudo que eu falar aqui não vai ser nada de perfeição. Vai ser de admiração ou de, né, tipo, de deixar, tipo, de decepção e tal. Mas tipo assim, exatamente, eleva a pessoa num outro nível pra mim. É massa. Eu sou entrevista. Eu tô fazendo entrevista. Tá saindo Renata, fora pode da aproveitar. dieta, Vai lá, cabeça. Renata. Você quer falar sobre o tema, Rê? Pra mim faz sentido essa questão de admirar características de pessoas, tipo, as pessoas ficam melhores porque elas têm algumas coisas que eu admiro muito, assim. Mas eu quero lançar uma pergunta. Virou um programa de entrevista aqui. Eu queria saber se normalmente vocês são mais... Sim. É tipo, vocês... Sim. Normalmente, assim, eu vou falar de um jeito, se você não entendeu, eu tento explicar de outra forma. Mas, tipo assim, vocês passam pano para algumas pessoas que têm algumas características que em vocês não admitiriam? Do tipo assim, fulano faz determinada coisa e talvez, tipo assim, porque você goste tanto da pessoa, você trate com menos, vamos dizer assim, crueldade se aquilo fosse feito por você. Acho que certo, né? Ai, com certeza. Tipo, você se Pensando cobra agora- muito mais. Muito mais. Até a questão física, quando eu paro pra pensar, eu falo isso pra muitas pessoas. Eu não acho que existe gente feia. Eu realmente não acho. Eu acho que sempre tem um balanço, assim, um balanço. É no balanço da rede. Não, um equilíbrio, galera. Um equilíbrio. É a segunda música do dia. Não. Hoje ela tá que tá, né? Depois você passa pra gente o que você tomou, que a gente também Eu vai fui caminhar, fiquei no sol por 2h30. Ai, Foi eu isso, quero. caminhando. Meus Eu tô glúteos precisando. estão... Tô sentindo meus glúteos Ativos. ativos. Não, mas eu sempre acho que tem um equilíbrio nas pessoas, sabe? Eu acho que eles sempre, se talvez eles não são a Gisele Bündchen fisicamente, eles são o Gandhi. Não, tô brincando, ninguém é o Gandhi. Em personalidade. Mas quando eu tô pensando sobre a minha pessoa, minha forma física, as coisas que eu faço, falei, eu me culpo e me julgo tanto e eu fico... Vocês duas me conhecem pessoalmente, que não tá me ouvindo. Cara, eu tenho muito problema com a minha aparência. E assim, eu não penso o que eu penso sobre mim com ninguém. Então, tu sabe, é de novo a questão da rede social, que tu sabe que tu deveria fazer, tu sabe que tu tá fazendo errado, mas continua fazendo. Eu tenho muito isso. Muito isso. E uma das coisas que eu fico pensando para tentar melhorar, eu sei que isso pode ser meio depressivo, mas é assim, se eu morro hoje, quem que no meu velório vai dizer ela é gorda ou ela é horrorosa? Ninguém sabe. Então, por quê? Até porque vão estar mentindo, né? Pra começar. Não. Ninguém Vamos fica começar por mentindo aí. no meio do caixão, porque vai que a pessoa volta, né? Você É não meio pode depressivo, mentir. né? Mas Até porque Se é o falar, eu contrário. vou A pessoa voltar normalmente morre assim, Tá ligado? capeta, vira anjo. É o contrário, entendeu? Era o capeta na terra, virou o anjo, morreu, virou anjo. Não vou fazer. Mas entende o que eu quero dizer? Assim, ó, então por Entendo. que eu me culpo tanto? E por que eu me julgo e fico tão triste às vezes por uma coisa que é tão ridícula? Quando eu não vejo ninguém ser feio, sabe? Não. E daí, muitas vezes, o que eu penso é assim, cara, se eu olho pra Rafa de 10 anos, de 9 anos, de 15 anos, eu seria maldosa do jeito que eu sou hoje comigo? Não, você não Do é, jeito que você eu não é fui minha assim vida com as suas inteira. amigas. É. Por que você fala com você do jeito que você falaria o que você fala com você com suas amigas? Eu sempre falo essa frase. Tipo, você não falaria com você, com as suas amigas o que você fala com você. Mas assim, a parte de não ter gente feia, eu não concordo, não. Eu acho que existem umas pessoas bem feias. Mas ok, eu te entendo. Ah, cara, acho que sempre tem alguma coisa. E sabe o que é engraçado? Tem pessoas que são lindas fisicamente, ou estão dentro do padrão de beleza, passa a conhecer elas um pouco e tu fala, puta que eu pariu, que pessoa chata. Então, pra mim, perde todo. Eu já falei isso, acho que aqui no podcast. Então, essa perfeição física é... Eu tenho uma brincadeira com as meninas quando a gente vai pra balada, que às vezes chega um cara muito bonito, e aí ele abre a boca e sai, tipo, meia dúzia de bosta. Literalmente, assim, porque só falta ser literalmente, na verdade. E aí eu sempre brinco com as meninas, eu falo, nossa, gente, tão bonitinho, pena que não é mudo, né? Porque, tipo...
Gente, isso enfeia a pessoa. Não adianta. Do mesmo jeito que quando você começa a achar umas pessoas que são, tipo assim, muito massa, você começa a achar a pessoa bonita. E às vezes a primeira impressão. Sim, isso super e às vezes acontece. a primeira impressão nem era, tipo assim, da pessoa ser bonita ou não, entendeu? Total. Mas você acha que esse negócio de você se ter ser tão dura com você aí serve para as duas? É porque você tem que ser perfeita? Eu sei que a perfeição não existe, mas eu acho que sim. Mas, assim, Cris, eu me pergunto o tempo todo também, uma pergunta que eu fiz pra Rê, onde é que ela criou o padrão de perfeição dela? Eu não sei quando que isso mudou na minha vida, sabe? Eu não sei o que aconteceu, quando foi que... O que eu acho que é perfeito, sabe? O que eu tô sempre buscando, que eu até agora não sei. Mas o que eu acho mais estranho é porque, tipo assim, nenhuma de vocês duas são pessoas duras, são pessoas, sabe, tipo, intolerantes, assim, que tem que ser tão duras e exigentes com vocês mesmas, assim, entendeu? Se ninguém mais é, por que vocês têm que ser perfeitas, entendeu? Mas aí entra uma questão de ego, que aí já é outro patamar, é outro defeito, né? Do tipo assim, de querer que com você sejam as coisas diferentes. Mas eu acho que o meu pega também no padrão de Mas peraí, com querer você ser as coisas diferentes em relação aos outros ou em relação a você tipo, mesmo? ser melhor. Aí é questão de ego, entendeu? Ah, você quer ser melhor que todo mundo, entendi. Entendeu? Não tô julgando. Provavelmente. Só tô Tá bem tranquilo. Não, sim. Só tem 8 bilhões de pessoas pra passar. Não, 7 Mas aí a pessoa já foi a mais rápida, aí ela já tá se achando, entendeu? Mas é isso, provavelmente deve ter alguma questão assim. Eu não sei, Cris, eu acho que deve ter muita coisa de psicologia aí, que a gente deve querer o carinho, a admiração de alguém, não sei se crescendo acontece alguma coisa com a gente, se é falta de atenção, não sei o que é. Tem que ter alguma coisa, eu não sei o que é. De querer agradar todo mundo, de precisar de agradar todo mundo, porque o único jeito de você agradar todo mundo é se você conseguir ser perfeito, né? Porque agradar todo mundo é uma missão impossível. Ou seja... Exatamente. Se agradar todo mundo só sendo perfeito e agradar todo mundo é uma missão impossível, ser perfeito é impossível, mas isso... Mas... Não, mas a questão na teoria, é o que eu sempre falo aqui, na teoria eu sei que mas é uma questão inconsciente. Na hora que eu tô me cobrando, ou sei lá, na hora que eu tô falando, nossa, você foi uma bosta nisso, ou você não foi, né? Eu não vou lembrar de, mas você tá querendo ser perfeita, entendeu? Porque eu vou lembrar de outros 1 milhão de defeitos que eu tenho e que eu vou falar, não é isso que eu tô querendo ser perfeita, eu só tô querendo melhorar nesse ponto aqui. Eu também tenho uma questão em algum ponto da minha vida, eu comecei a me achar insuficiente. Pra tudo, entendeu? Insuficiente pra tudo. Em algum ponto da minha vida, que eu também não sei onde que foi, eu comecei a me achar insuficiente. E aí eu acho que eu tento ser suficiente sendo perfeita, entendeu? Tanto que, muito de igual valor. Outro dia, eu vou falar um caso nosso aqui, Cris. Outro dia, a Cris estava fazendo um curso e aí ela precisava falar coisa que ela sente de bom sobre uma pessoa. E ela falou sobre mim e eu falei com ela, nossa, eu fiquei, tipo, muito feliz. Tipo assim, eu fiquei emocionada porque eu não sabia que eu representava isso na sua vida. E aí ela falou, mas como assim que você não sabe? Tipo assim, a gente é amiga há não sei quantos anos. Como assim que você não sabe que você é importante pra mim? E, tipo assim, eu falava, não, entendeu? Tipo assim, pra mim, é essa questão de eu não ser suficiente mesmo, assim, de, tipo, não ser bom o suficiente. Rê, tu chora quando as pessoas fazem uma homenagem pra ti, alguma coisa assim? Eu chorei quando a Cris fez. Porque quase tu não queria admitir, né? Eu chorei. E outra coisa, eu tenho muita dificuldade de receber, né? Então, tipo assim, a Bárbara fez um negócio pra mim, eu não sei agradecer, eu não sei, tipo... Eu fico achando que eu tô sempre devendo às pessoas, entendeu? Porque eu falo, por que as pessoas estão fazendo as coisas por mim? Entendo. Rê. Toca aqui! Mas olha só. A gente fez um high five. Mas olha só. Cris, ensine-nos. Não. Ensine-nos. Nos ensine. Porque a questão é a seguinte, vocês... tá ótimo. Meu. Essa é a minha dificuldade um pouco.
de entender, tipo, de saber como é a melhor forma de ajudar também, né? Porque, Só um enfim, parênteses, a gente também não se se vocês entende. são É pessoas... só pra você ficar Não mais à tente me vontade na situação. Não, mas aí eu acho que talvez... Obrigada, fiquei bem à vontade mesmo. Aí, já que vocês são... Tipo, talvez sejam coisas que valham a pena quando vocês entrarem nesses buracos, pra vocês lembrarem também. Porque, tipo, vocês são pessoas que sempre buscam ajudar, sabe? Tipo assim, que, de novo, que tem um coração super bom, que são super... sabe, amigas, são super companheiras, que estão sempre disponíveis. Por que a pessoa não pode ajudar você quando você precisa? Entendeu? Mas... É porque não é perfeita, né? Porque se você fosse perfeita, você não ia precisar de ajuda. Aí dói, né? Tipo, pá! E aí Pá! eu queria comentar com vocês um negócio que eu acho que, tipo, funciona para as pessoas que estão passando por isso, assim, né? Que tem essa mesma questão e que escutam a gente. O Roosevelt, um amigo em comum meu e com a Cris, ele sempre me fala coisas, tipo assim, ele sempre manda mensagens, tipo, muito... Gente, eu achei que era Roosevelt, tipo, o presidente. Mas ele chama Roosevelt. isso aqui não fala assim, né? Mas a gente aqui fala Roosevelt, né? A gente fala assim. Não, tá, Roosevelt. Mas eu achei que você ia falar alguma coisa dele, Não, um amigo que meu. é isso? Não. Eu não cito o nome, tipo, não. E aí ele fala umas coisas, tipo, muito boas, assim. Diz o meu terapeuta que ele é um amigo muito bom pra mim, porque ele fala coisas muito importantes pra eu aprender. Ele tinha, tipo, um mentor, né, que o pessoal chama de guru e etc. E ele me falou, e essa pessoa fez uma coisa ruim. E na época eu fui conversar com ele sobre isso, e ele falou comigo, ele falou, tirando o cara lá de cima, quem tá na Terra tá sujeito a cometer erros humanos. Então, assim... tudo que é humano, quem tá na Terra tá sujeito a cometer. Então, tipo assim, ninguém é perfeito, não adianta. Então, eu não posso colocar uma pessoa e exigir dela, colocá-la num patamar de igual as pessoas colocam de guru, dessa pessoa de não faz nada errado, porque quando você tá na Terra, você tá sujeito a cometer erros de gente da Terra. E aí eu achei isso tão impressionante, porque eu falei, cara, não diminui, obviamente, cometeram erros, mas não diminui tanto de coisa legal que ele falou e que foi bom pra mim, por exemplo. A gente tem essa mania de endeusar, né? A palavra é bem essa, endeusar. E aí é isso, e aí a pessoa às vezes comete um erro e aí ela para de valer, tipo, tudo, assim. E aí eu acho que aí volta muito pela questão do negócio da série que a gente estava comentando. Acaba que a gente foca muito mais no negativo do que no legal que foi. E aí, tipo assim... E aí, eu acho que ainda entra numa coisa que eu ainda acho que ainda pode pegar mais pesado ainda, da questão de que por a gente viver numa sociedade machista, a gente ainda condena muito mais os erros das mulheres do que os dos homens. Entendeu? E a gente tem isso, assim, meio que na gente, assim. Acho que fisicamente também, né? Mulher faz muito mais força. Fisicamente, completamente. Eu não peguei número de cirurgia, né? Mas... A gente tudo. Às vezes a gente tá sentado, tipo, numa praia, a gente pode estar lá julgando o corpo de uma outra mulher e a gente nem repara no barrigudinho que tá ali do lado. A gente completamente, eu acho. Eu acho que é, tipo, muito, assim. E aí entra essa questão, que eu acho que a gente já muito falou no episódio sobre mulher aqui. Da questão de competição e tudo mais, né? E entre isso, assim, como a gente foi criada. Pois é, mas isso é uma coisa que eu diminui pra caramba desde que eu engordei, sabia? Comparação? Acho que talvez seja autopreservação. Não, comparação. Nem penso. Tipo assim, porque antes... Eu nunca fui de falar e de comentar, mas pensava, hoje em dia... Mas eu tive muito isso, eu mudei muito a minha cabeça. É bom, né? Eu mudei muito a minha cabeça com relação a isso depois que eu tive anorexia. Porque foi tão terrível pra mim que eu tinha medo de qualquer pessoa se sentir inadequado no seu próprio corpo. Porque eu sabia, foi uma das piores fases da minha vida, e eu sei o tanto que é ruim se sentir inadequado no seu próprio corpo, mesmo que na época eu tava, tipo assim, um palito, entendeu? Mas você não consegue enxergar. Então, é uma coisa que eu, tipo, preocupo muito, muito mesmo, assim. Tipo, eu tento ao máximo não julgar o corpo do outro por causa disso, porque eu sei o tanto que é ruim se sentir inadequado no seu próprio corpo. Cara, acho que a gente melhora a questão de julgar a gente. Não, tem muita gente que ainda conhece que faz isso. Nem todo mundo. É que eu também melhorei. Eu também melhorei, mas eu não julgo, mas eu olho muitas pessoas e falo,
pernas perfeitas, braço perfeito, barriga perfeita. E aí eu me sinto culpada de não ter aquilo e não conseguir chegar lá. Entendeu? Entendi. Eu uso como referência por não ser perfeita. Não. Entendi. Isso joga contra você, né? Mas, Ao invés do tipo assim, pô, que massa, seu braço é mas- foda. Ponto final. mas a sua E maneira acaba de aí, ver- entendeu? Tipo, você não Mas tá o seu comparando. gosto com relação a isso não mudou muito? Porque o meu, por exemplo, mudou muito. Não. Tipo assim, Em relação o tipo de Não. corpo que eu acho bonito, ao que é bonito, o que eu acho meu bonito. mudou demais. Nossa, o meu mudou demais. Não. Eu não lembro o que eu achava antes. Mas é que eu sempre fiz esporte, né? Então eu sempre achei corpo com um pouco de músculo bonito. Eu nunca. Exatamente. Sim, claro, tu olha os modelos, mas os modelos pra mim são umas varetas, né? Aí quando eu tive E aí? anorexia, eu achava isso bonito. Eu prefiro o corpo mais treinado. Não, eu entendo. E aqui, Rê, parecido com o que você estava falando antes, tem muitos filósofos que dizem que uma das maneiras de chegar à felicidade, uma maneira de ser feliz, é tu olhar o que tu tem, não o que tu não tem, né? E que é o que a gente costuma fazer. É praticamente o que tu falou antes. Ao invés de a gente olhar e dizer, nossa, meus dentes são bonitos. Não, tu vai. Foi uma piada interna. Eu ia falar que acho que uma das razões que eu saí do Brasil e nunca me senti muito confortável no Brasil é porque o Brasil dá muita bola pro corpo, né, pra aparência. Muita, assim, questão de cirurgia. O Brasil tá sempre no top 5 países de cirurgia plástica. E como eu não tenho o estereótipo brasileiro, que o brasileiro acha bonito, eu nunca me senti muito confortável no Brasil e acho que isso foi uma das razões que eu me sinto bem morando fora. Eu acho que se eu voltar, eu vou ter sempre... Chegou a um ponto que eu tinha um colega de faculdade que veio morar nos Estados Unidos também, nós não éramos amigos no Brasil. Cara, chegou aqui um dia ele me falou, não volta pro Brasil que tu não é nada lá, sabe? Então... Caramba! Então, assim, ó... Foda, né? Ele quis dizer assim... Fisicamente, ninguém vai reparar em ti. E eu entendo, assim, ó, tipo, beleza, tá. Só que ele disse que ele gostava muito, depois que ele me conheceu, ele passou a gostar muito de mim, sabe? E eu assim, cara, mas é isso que eu vejo, assim, eu vejo o Brasil meio assim e eu acho isso muito difícil. Muito difícil, não Mas sei. eu acho que É um minhas dos motivos amigas... que eu gosto de morar aqui. E por essa coisa da cirurgia plástica ser mais acessível aqui, várias amigas minhas tinham já feito alguma coisa antes dos 30, entendeu? Eu não tô falando de procedimento estético no rosto, tô falando de cirurgia plástica mesmo, entendeu? Então, é o tipo de coisa que é por causa do valor também, entendeu? Porque você com, sei lá, tipo, começando um emprego, você consegue juntar e pagar a sua própria cirurgia. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, você não consegue, porque é caro pra caralho, entendeu? Então, e aí as pessoas ficam cada vez mais perseguindo um padrão de perfeição louco e você que não tá fazendo nada vai ficando pra trás, né? Mas eu acho... Eu também sentia... De quem que é esse caminhão de lixo dando ré? É aqui, gente, foi mal. Mas quando a gente morou em Los Angeles, eu sentia muito essa liberdade, assim. O short de corrida mais curto que eu tenho, eu comprei na época que eu morava em Los Angeles. E, tipo assim, foi uma época que eu super engordei. Então, tipo assim, eu tava super fora do meu corpo e eu tava nem aí com o short mais curto que eu comprei na vida pra poder correr. Eu fazia altas atividades físicas só de top, coisa que aqui eu faço na minha casa. Eu, tipo assim, eu não corro na rua de top. Então, eu acho que é libertador, porque você não sente as pessoas te olhando, assim. Eu até em São Paulo, eu sinto um pouco disso. Tipo assim, nos parques eu vejo que as pessoas estão todas mais ou menos de top e tudo mais. Eu ainda acho um pouco menos pior. Mas é difícil você ver, tipo, uma pessoa gorda só de top. Não prestei atenção Entendeu? no dia que eu fui, né? Tipo, eu não frequento muito, assim. Mas aqui em BH, você não vê isso definitivamente, é tipo uma roça grande mesmo. E é isso, assim, tipo, o pessoal julga mesmo. Aqui julga se você for de chinelo pro shopping, né? Então... Mas a diferença de BH pra São Paulo, por exemplo, já é gigante, né? Em Los Angeles nem se fala, mas, tipo, pra São Paulo é... Gigantesco. Poxa, eu me sinto muito mais à vontade aqui. Justamente por eu não ter esse tipo de preocupação, nunca ter sido, né... Nunca fez parte da minha rotina, do meu normal, outra pessoa. Tipo, muito, muito mais leve, sabe? A gente falou de celebridades e pessoas que nós admiramos, pessoas famosas.
Eu tava lendo outro dia. Se tu admira alguém, não chega perto dessa pessoa. Não conheça essa pessoa. Afinal de vai contas, te ela é decepcionar, humana e vai tá? ter alguma Então, falha. fica admirando de longe. E a outra coisa é que eu tava vendo, que eu achei legal, porque eu nunca pensei nisso. Eles aperfeiçoaram uma coisa, sabe? Ou é o basquete. Claro, tem pessoas que aperfeiçoam muito mais, mas a gente muitas vezes admira eles. Realmente, em Deus é eles, mas eles, assim, uma parada só, sabe? Então, eu acho massa pensar dessa forma e... Acabou, Então ok. é isso, né, nossa... gente? Rolou Encerramos o a nossa, ping-pong da Gabi. nossa sessão, nossa entrevista de hoje. Para a semana que vem, a gente vai colocar uma caixinha lá para pedir a ajuda de vocês para participar aqui com a gente, falando sobre cantadas. O que vocês acham? Vocês gostam? Vocês não gostam? Como é? Foi uma sugestão do Kurama. Ele perguntou, tipo, até que ponto que é legal, se mulher gosta de cantada, se mulher não gosta de cantada. E aí, a gente tá abrindo para vocês falarem, contar cantada legal, engraçada. As que deram certo, as que deram errado. Se vocês gostam de cantada, quando vocês gostam de cantada, quando vocês não gostam de cantada. A caixa vai estar aberta lá no nosso Instagram do podcast, que é... Ninguém. Desculpa, eu me perdi. Ninguém perguntou, pode. Instagram. Ninguém perguntou, pode. E se você não tem Instagram igual a Rafa, você também pode mandar por e-mail. Porque ninguém perguntou, @gmail.com. É isso. Então, por hoje é só, né, gente? Ninguém perguntou.